abrir nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, para ouvirmos a voz de Deus nesta manhã. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Do versículo de número 18 ao versículo de número 30. Lucas 18, versículo de número 18 ao versículo de número 30. Os irmãos acompanhem a leitura, por favor, irmãos, que nós faremos no texto sagrado. Depois nós adoraremos a Deus, que nos abençoe na exposição, na aplicação, no entender de sua palavra. Mas primeiro nós faremos a leitura do texto inspirado. Então diz o texto o seguinte, irmãos: certo homem de posição perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Vamos orar. Ó Deus Santo e bendito, abençoa, Pai, os dizimistas, os ofertantes que trouxeram aqui, Deus, aquilo que lhe pertence, ó Pai, porque a vida deles também lhe pertence antes de tudo. Abençoa-os como o Senhor prometeu em sua palavra, Deus. Ó Pai, agora abençoa-nos na exposição do texto sagrado, na compreensão, no guardar e praticar do mesmo. Em nome de Cristo nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, Lucas continua ainda falando sobre a entrada do reino de Deus. A pergunta do jovem, ou jovem de posição aqui, é: o que farei eu para herdar a vida eterna? Esse é o assunto. O assunto que é trazido por meio de uma pergunta deste homem de grande posição entre os judeus: o que farei eu para herdar a vida eterna? Para, irmãos, herdar a vida eterna é um sinônimo de entrar no reino. Os que entram no reino são os que têm a vida eterna. E os que têm a vida eterna entram no reino. O assunto ainda continua, porque Lucas vem tratando disso. O versículo de número 17, que nós vimos sobre as crianças, lembra no domingo passado? É isso que fala. Olha só o versículo 17. Em verdade vos digo, disse Cristo, que não receberam o reino de Deus. Olha aí. Como uma criança, de maneira alguma, entrará nele. O assunto é o mesmo. Lucas está preocupado com temas, com assuntos. E ele volta a falar de um rico. Como nós sabemos? Porque o texto diz que o jovem era, o homem de posição aqui era riquíssimo. Olha Lucas falando de novo de riqueza. Lucas fala de riqueza e de pobreza, lembra? O mendigo e o rico. Jesus agora diz a esse homem de posição elevada: vende tudo que tens e dá aos pobres. Está vendo?
Lucas ele se concentra nesse tema também, riqueza e pobreza, que os ricos, por amarem o dinheiro, e os fariseus, lembram-se que Lucas trata disso? No capítulo de número 16, no versículo 14, diz assim: os fariseus que eram avarentos, amavam, Lucas dá muita importância para isso, para a condenação que terão aqueles que amam o dinheiro. Antes também, irmãos, serão condenados aqueles que confiam em si mesmos. É outro tema que Lucas trata muito, aqueles que se acham justos. No capítulo 16 ainda diz assim: os fariseus que eram avarentos ouviam tudo que Jesus dizia e o ridicularizavam, mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos. Os que se acham justos. Não é o que esse homem de posição que nós acabamos de ver no capítulo 18 ainda, que leva a pergunta a Jesus Cristo do reino de Deus: que farei para herdar a vida eterna? Não é o que ele também pensa de si mesmo? Quando Jesus diz assim: você tem que guardar os mandamentos, aí Jesus cita alguns, ele diz: tudo isso eu tenho cumprido. O assunto também é aqueles que pensam ser justos para alcançar o reino de Deus. Então veja como Lucas está tratando as mesmas temáticas: reino de Deus, riqueza, pobreza, justiça, humildade. Lembra do publicano? Ser propício a mim, pecador? Do fariseu, obrigado porque não sou como esses homens, sou um homem justo. Está vendo a temática, as temáticas de Lucas? Como ele está trabalhando os mesmos assuntos. E agora ele, de fato, continua tratando deste assunto, do reino de Deus e da questão da justiça própria e do amor ao dinheiro da parte daqueles que têm dinheiro, daqueles que são ricos. Veja só, vamos ver o que o texto nos ensina. O versículo de número 18 diz assim: certo homem de posição perguntou. Meus irmãos, Lucas diz que este homem que se achega a Jesus é um homem de posição. A palavra aqui, no original, pode ser traduzida, por exemplo, como governante. Alguns estudiosos creem que este homem era um chefe de sinagoga, ou pertencente à sinagoga. Alguns discordam que ele seria o chefe da sinagoga. Por quê? Porque nos outros evangelhos, que também narram essa mesma passagem, tanto em Mateus 19, versículo 16 a 22, como em Mateus 10, versículo 17 a 22, nos dizem lá que este homem de posição era também um jovem, daí o jovem rico. Mas Lucas não fala que ele é um jovem, mas os sinóticos acrescentam essa informação. Então nós temos diante de nós um jovem que é um homem de posição entre os judeus. Alguns discordam que ele seria um chefe da sinagoga por ser jovem. Não era muito comum um jovem ser um chefe da sinagoga, mas a ideia é de que ele era um homem de posição, embora fosse jovem. Então duas coisas nós sabemos por enquanto: que ele era jovem, segundo os sinóticos, os outros, e que ele era um homem de posição, influente, segundo Lucas. E mais uma coisa, Lucas nos informa sobre ele: que ele era rico. Porque Jesus diz assim, Jesus diria a ele assim: vai, vende tudo que tens. Aí Lucas diz: mas ele saiu triste porque era riquíssimo. Então esse jovem nos é contado sobre ele três coisas. Esse homem, ele era um jovem, ele era um homem de liderança entre o povo, um governante de grande influência, e era riquíssimo. É este homem, ou este tipo de homem, que vai até Jesus com uma pergunta. E a pergunta dele, qual é? Veja aí. Bom mestre, primeiro ele chama Jesus bom mestre, e ele não estava errado em chamar Jesus de mestre, porque Jesus o era. Jesus mesmo reconhecera muitas vezes que os discípulos o faziam bem em chamá-lo de mestre, mas já com a designação bom vindo da boca daquele homem, desse jovem rico, Jesus já não concorda tanto. Não que Jesus não fosse bom, mas nós vamos questionar, Jesus questionaria a maneira pela qual aquele jovem o chamava de bom. Nós veremos isso com calma, então guarde essa informação aí. O bom que o jovem fala acerca de Jesus, para Jesus, não de fato é muito cheio de crédito da parte do jovem, mas o mestre, certamente Jesus o era. Até mesmo seus inimigos o reconheciam como mestre. Mas ainda mais, o jovem então se refere a ele como bom mestre. E aí então acrescenta a pergunta: que farei eu para herdar a vida eterna? Meus irmãos, a vida eterna era um conceito muito próprio para o judeu, vindo esse conceito desde o Antigo Testamento.
A vida eterna era ligada no Antigo Testamento, na doutrina do Antigo Testamento, de fato a ressurreição. Tanto que no livro de Daniel, que é um livro do profeta do Antigo Testamento, diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra serão despertados, ressurreição, alguns para a vida eterna e alguns para a vergonha e desprezo eternos. Então o jovem, ele tem uma base para perguntar a Jesus sobre vida eterna. Por quê? Porque o Antigo Testamento fala de vida eterna. E esse jovem, ele, como mostra acerca dos mandamentos, ele era um conhecedor da Torá, do Antigo Testamento. Então por isso que ele vem com essa pergunta a Jesus. Porque a doutrina da vida eterna era trabalhada no Antigo Testamento. E certamente esse jovem conhecia a lei. Então ele pergunta: o que farei eu para andar no caminho da ressurreição, da vida eterna? O questionamento daquele jovem é: eu estou no caminho certo ou me falta alguma coisa? O que eu tenho que fazer para estar no caminho certo para a vida eterna? Essa é a pergunta, não só do jovem, mas a pergunta de muitos. A pergunta de todos nós. O que nós devemos fazer para herdar a vida eterna? Veja só o que Jesus responde. Vamos ler juntos? O versículo de número 19 primeiro. Leiamos. Respondeu-lhe Jesus: por que? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Meus irmãos, é óbvio que Jesus é bom. Jesus é perfeitamente bom. E a sua vida, a sua obra, o seu amor demonstram isso. Mas a ideia aqui é que ele quer questionar aquele jovem sobre aquele elogio. Olha, você me chamas bom porque você sabe quem eu sou? Ou porque isso é uma bajulação vã? Por que me chamas bom? Essa é a ideia. Jesus está perscrutando o coração daquele jovem. Ele quer que o jovem, aquele jovem rico, aquele homem de posição, pense na sua declaração. Por que me chamas bom? Por mera bajulação ou porque sabes quem eu sou? Essa é a ideia aqui. Daí a pergunta. E aí Jesus acrescenta, veja só: ninguém é bom senão um que é Deus. Jesus está dizendo que ele não era bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. É claro que não. Por que, irmãos? Não. Porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai, disse ele. Quando Jesus diz que não há ninguém bom senão um só que é Deus, ele está falando dele mesmo. Porque ele é o próprio Deus. Ele é o Deus perfeito e bom. Mas a ideia aqui, meus irmãos, é que Jesus já quer de fato colocar aquele jovem no seu devido lugar. Aquele homem de influência e rico no seu devido lugar. Aquele homem se achava bom. Como o texto vai nos mostrar? Porque Jesus dirá a ele, né? Tem guardado os mandamentos? Aí ele diz: guardo todos esses, desde a minha juventude. Ou seja, ele se achava bom. E Jesus já adianta e diz: ninguém é bom. Você não é bom. Você pensa que é. E é interessante que Jesus vai mostrar isso ao jovem no decorrer do texto. No decorrer dessa narrativa, daquele acontecimento, que o jovem não era tão bom quanto pensava que era. Mas Jesus adianta a verdade: ninguém é bom, senão um, que é Deus. Só há um ser bom, plenamente, perfeitamente. Esse ser é Deus, e o próprio Filho, Jesus Cristo. Mas vamos mais, olha só o que Jesus diz: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus começa a, por assim dizer, jogar com aquele jovem no sentido de falar segundo o que ele mesmo, o jovem, pensava. A ideia é que Jesus está argumentando segundo o raciocínio do jovem. O jovem crê que ele é bom porque ele guarda o mandamento. Então Jesus entra então no raciocínio do jovem. Então ele diz assim: você sabe o mandamento? Conhece os mandamentos? E aí Jesus cita 5 mandamentos. E é interessante que ele cita: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não mentirás, ou não dirás falso testemunho, e honra teu pai e tua mãe. É interessante, meus irmãos, que esses mandamentos são aqueles que concedem o relacionamento do homem para com o seu próximo, não para com Deus.
Lembra que os relacionamentos com Deus são os 4 primeiros. Esses aqui se relacionam com o dever do homem para com o seu próximo. E outra coisa, meus irmãos, esses mandamentos, eles podem ser verificados externamente. Os mandamentos primeiros, com relação a Deus, são do coração. Não terás outros deuses diante de mim. Aonde? No coração. Como é que alguém sabe que eu não tenho outro Deus diante do próprio Yahvé? O meu coração tem que ser dele, algo interno. Mas essas práticas dos 5 mandamentos que Jesus cita aqui ao jovem podem ser verificados pelo meio externo. Não adulterarás, por exemplo. Se você não tiver nenhuma outra mulher a não ser a sua esposa, todo mundo está vendo que você não está adulterando. Se você não mente a ninguém, todo mundo está vendo que você não mente. Então essas coisas podem ser externadas. Elas podem de fato ser fabricadas externamente, sem a princípio, não a longo prazo, mas sem a princípio comprometer o coração. Eu posso ter uma esposa só, e as pessoas me têm como homem fiel à minha esposa, mas eu posso ser lascivo, pecador, dentro do coração. Eu posso desejar outras mulheres dentro do coração, mas as pessoas me veem como um injusto, porque eu nunca traí minha mulher. Então a ideia é a seguinte: Jesus usa esses textos, esses mandamentos, para de fato argumentar segundo o raciocínio do jovem, porque ele tem procurado externamente ser um homem justo. É mais ou menos como nós teremos hoje alguém que paga as suas dívidas, que tem uma só esposa, que cuida bem dos seus filhos, que respeita os seus pais, mas ao mesmo tempo o coração dele está longe de Deus, não está nada de Deus, mas ele procura fazer essas coisas na questão da moral, de se orgulhar de ser uma pessoa moralmente correta. Essa é a ideia. E Jesus está argumentando segundo o raciocínio do jovem rico. Veja mais: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Versículo 21. Replicou ele, o jovem rico e influente: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. É interessante que desde a minha juventude aqui pode ser entendido como desde o meu bar mitzvah, que era a consagração do menino judeu, né, aos 13 anos. Quando o menino judeu ele chega à maturidade, aos 13 anos, ele se consagra à lei. Bar mitzvah é o filho do mandamento. É alguém que vai agora obedecer a Deus, está pronto para obedecer a Deus, está maduro para isso. Então o menino judeu passa pelo bar mitzvah, que é o filho do mandamento, a consagração do filho ao mandamento. Então desde a minha juventude, ou seja, desde o meu bar mitzvah, desde os meus 13 anos, eu tenho procurado servir a Deus nesses mandamentos. E é interessante, irmãos, porque o jovem influente e rico se acha realmente justo. Eu tenho observado essas coisas desde a minha juventude. Mas a pergunta que nos pode vir e deve vir é esta: se ele está certo de que guarda o mandamento, por que ele foi procurar Jesus com a pergunta sobre o que ele deveria fazer? Talvez ele não estivesse tão consciente, tão certo de que é irrepreensível a lei. Porque ele vai a Jesus procurá-lo, dizendo: o que farei eu para dar a vida eterna? Ele não está de fato conscientemente certo disso, de que é inculpável. Então assim também são os homens moralistas. Eles podem parecer como homens sem defeito algum, mas no coração deles sempre haverá dúvida e nunca certeza, porque nós sabemos que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Veja mais, irmãos, versículo de número 22. Ouvindo Jesus, ou seja, a resposta dele, eu tenho o homem jovem, rico, influente, disse: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude, ou seja, durante pouco tempo. E o versículo 22 diz: ouvindo Jesus disse: uma coisa ainda te falta. O jovem diz assim: tudo isso eu tenho observado. E Jesus responde: mas te falta uma coisa. A ideia é que Jesus ainda está argumentando segundo a lógica do jovem, quem pensa que vai herdar a vida eterna pelo aquilo que ele faz. Então Jesus está argumentando segundo a lógica dele. Jesus não está acrescentando um mandamento que vai levar alguém para o céu. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e aí você vai para o céu. Não, ele está argumentando segundo a lógica do jovem rico. O jovem rico acha que, cumprindo os mandamentos, ele há de herdar a vida eterna. Então Jesus está argumentando assim com ele. Está dizendo assim, está provando o jovem: vamos ver se você é tão bom.
se você está tão preparado para cumprir os mandamentos e herdar a vida eterna. Essa é a ideia. Por isso Jesus acrescenta aqui: olha, uma coisa ainda te falta. E o que é que faltava aos jovens, segundo a argumentação de Jesus Cristo, nosso Senhor? Veja aí: vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Jesus faz um desafio àquele jovem. Jesus atinge no seu calcanhar, o calcanhar de Aquiles, no seu ponto fraco. Então, olha, uma coisa te falta: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. A ideia, meus irmãos, é que aquele jovem, ele cumpria os mandamentos, aqueles que Jesus citou, que são mandamentos de aspecto negativo, ou seja, não faça isso, não adultere, não minta, não. Mas Jesus nos chama a um aspecto positivo da lei: vai e faz isso. Não é só não fazer aquilo, mas fazer isso. Vai e vende. Então, faça algo. Não só deixe de fazer o que é errado, faça o que é certo. E aí Jesus então adiciona esse desafio: vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres. Irmãos, a ideia aqui é que Jesus quer provar aquele jovem para ver onde está o seu coração, se ele está prontamente consagrado a Deus mesmo ou não. A ideia, isso aqui, meus irmãos, não é uma ordem, não é um preceito para todos. Quer dizer que então, para seguir Jesus, todos nós aqui temos que vender tudo que nós temos e dar aos pobres. Não, é um desafio àquele jovem, porque ele se achava justo demais. E quando a pessoa de fato se eleva demais, o desafio a ele tem que ser tão elevado quanto o que ele tem que ser. Então esse é o ponto de Jesus. Você é justo assim? Então o seu desafio será no nível da sua justiça. Porque ele diz: tudo isso eu tenho cumprido. Aí Jesus diz: então eu sei que você está preparado para cumprir isso aqui também. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Meus irmãos, não quer dizer que todo crente tem que abrir mão de tudo que tem para ir ao céu. Longe disso. Nós sabemos que para ir ao céu só há um caminho. Mas ricos foram ao reino de Deus. Abraão, a Bíblia não diz que Abraão abriu mão dos seus bens para ir ao reino de Deus, mas Abraão foi ao reino de Deus, e era um homem rico. Jacó era um homem de muitas riquezas, e não precisou abrir mão das riquezas para ir ao reino, mas o coração tanto de Abraão quanto de Jacó estava em Deus, e não em suas riquezas. Mas o coração desse jovem estava nas riquezas. Jesus não está condenando as riquezas, está condenando ao coração que faz delas o seu verdadeiro Deus. Esse é o ponto de Cristo. Você está pronto para a vida eterna? Você tem que amar a Deus acima de tudo. Deixa tudo que você tem, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e entrarás no reino, terás a vida eterna. Agora veja a reação do jovem. Mas ouvindo ele estas palavras, e aqui é muito interessante, irmãos, ficou muito triste, porque era riquíssimo. É interessante o ponto de associação que Lucas faz aqui. Ele ficou muito triste porque era muito rico, aqui riquíssimo, mas o muito. A proporção da sua tristeza é a proporção mesma da sua riqueza. Ele ficou muito triste porque era muito rico. A riqueza dele se tornou um empecilho para a vida eterna. E é interessante, irmãos, que isso não pode nos passar aqui desapercebido. É interessante, irmãos, que o jovem fica muito triste. Os textos sinóticos, Mateus e Marcos, eles nos dizem que o jovem, quando chegou, esse mesmo jovem aqui, rico e influente, quando ele chega a Jesus, ele vem correndo a Jesus e se ajoelha diante de Jesus. Isso não está em Lucas aqui. Lucas não narra isso aqui. Mas nós sabemos que isso aconteceu porque os sinóticos acrescentam. A ideia de que existia uma certa sinceridade do jovem. Ele realmente queria a vida eterna. Só que ele não estava pronto ao ponto de abandonar toda a sua riqueza para Deus. É por isso que ele fica triste. Ele quer, sabe alguém que vem à igreja e que quer ser salvo, mas nunca faz o que deve fazer? Ele sabe que aquilo é bom. Ele quer,
mas ele não terá, porque ele não abre mão das suas riquezas, daquilo que ele considera como tesouro aqui nessa terra. Ele não terá, embora ele deseje e ele lamente. É aquela pessoa que está sempre se lamentando consigo mesmo, sabe? De não ser mais crente, de estar preso a pecados, está sempre choroso, lamentando, mas nunca sai dessa situação. Porque as coisas deste mundo prenderam o seu coração a elas. É interessante, irmãos, lamentar não vai levar ninguém ao reino de Deus. Ficar chorando, ficar lamentando, que eu sou um pecador, só isso não vai levar ninguém ao reino de Deus. O jovem ficou muito triste, porque era muito rico. As suas riquezas se tornaram o empecilho para a vida eterna. Olha só o ensino de Jesus sobre isso. Versículo 24. E Jesus, vendo assim triste, disse: os evangelhos sinóticos dizem que, os acréscimos, dizem que o jovem ele se foi triste. Então a ideia é que Jesus, o texto de Lucas, a ideia é que Jesus está fitando os olhos dele. Aqui, vendo no versículo 24, é fitando, olhando para ele, olhando nos olhos dele, vendo ele embora. E é interessante que Jesus não fez nenhum apelo, né? Olha, fica. Olha, não, desculpa, eu exigi demais, menos. Jesus fita ele nos olhos e ele está indo embora. E Jesus não fala nada. Aí aqui a ideia, segundo os sinóticos também, que nos ajuda a entender, é que Jesus se vira para os discípulos e vai agora trazendo o ensino. Aí Jesus aos discípulos diz assim: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Meus irmãos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Adesão a Deus, irmãos, requer separação do mundo. As pessoas que colocam o amor no dinheiro não entrarão no reino dos céus. Aí Jesus vai acrescentar uma verdade aqui, um exemplo como algo que é impossível, seria como um exemplo de algo impossível, como é o rico entrar no reino. Olha só o versículo de 25. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Agora se completa os versículos. Jesus diz assim: é difícil, quão dificilmente, muito difícil entrar um rico no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo no fundo, na brecha de uma agulha, do que um rico entrar no céu. E aí os estudiosos, alguns deles vão dizer que a agulha aqui é uma porta nos muros de algumas cidades, muito estreita, que às vezes se passava um camelo lá com muito esforço. Então a agulha aqui, para alguns estudiosos, era uma brecha nos muros de algumas cidades em Jerusalém e nas regiões, que tinha a forma de uma agulha, por onde se passava alguém muito apertadamente. E se você talvez tentasse passar um camelo, talvez fosse difícil, mas quem sabe ele passaria. Mas a ideia do texto não é essa. E muitos defendem que a ideia do texto é outra. E assim também nós caminhamos, porque os termos usados aqui são termos literais. É camelo, o animal, e a agulha. O camelo é na região da Palestina, no Oriente, é o maior animal que existe ali. E a ideia de uma agulha mesmo, aquela fresta da agulha que você coloca a linha e fica ali uma hora colocando aquela linha. É essa fresta ali, ó. Jesus diz assim: é mais fácil, olha irmão, é mais fácil um camelo entrar na fresta da agulha do que um rico entrar no céu. Ou seja, é impossível um rico entrar no céu. Aí a pergunta dos apóstolos, ou dos discípulos, e os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? E é isso mesmo, a afirmação de Jesus causou o impacto que deveria causar mesmo. Sendo assim, quem pode ser salvo? E é interessante que a pergunta não é: sendo assim, que rico pode ser salvo? Mas não é essa, a pergunta é: quem pode? Rico ou pobre? Quem pode? Afinal, o que é um pobre? Se não ficar rico.
O que os pobres querem? Ficar ricos. Então, se todos querem ficar ricos, se o coração de todos está na riqueza, quem pode entrar no reino? Aí Jesus vai responder. Olha só o versículo de número 27. Vamos ler juntos? Leiamos. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens, nenhum homem pode entrar no reino de Deus. Mas o que é impossível aos homens é possível para Deus. Deus pode salvar os homens. Aos homens é impossível que eles herdem a vida eterna por si só. Mas Deus é o Deus dos impossíveis. Se o rico não pode entrar nos céus, Jesus diz: é impossível que o rico e qualquer outro homem, não só o rico, mas qualquer outro homem, entre no reino dos céus. O que é impossível aos homens é possível para Deus. É pela graça e pelo poder de Deus que o homem é salvo, e não pelos seus méritos, não pela sua busca, mas porque Deus o encontrou, porque Deus foi a ele primeiro. O que é impossível aos homens é possível a Deus. E agora veja, versículo 28. Pedro vai dizer algo. Então está vendo que Jesus está falando com os discípulos, né? Com os apóstolos e os discípulos. E aí Pedro, parece que Pedro, meus irmãos, está pensando ainda na palavra de Cristo requerido ao jovem rico que abandonasse tudo. Parece que Pedro ficou aquilo na mente, Filipe. Jesus disse ao jovem rico, né? Olha, vende tudo que tens e terás um lugar no reino. Então a ideia, meus irmãos, é que Jesus, Pedro, ele está pensando nisso. Ele está pensando nisso aí. Agora veja aí. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Está vendo a afirmação de Pedro? Porque ele está contrabalanceando aqui. Olha, o Senhor exigiu isso do jovem rico, ele foi embora. Ele não quis deixar tudo, mas nós deixamos tudo. Será que Pedro ainda está pensando em salvação por obra? Será que Pedro está argumentando que ele merece, junto com os apóstolos, os discípulos, merecem a vida eterna porque deixaram tudo? É isso que Pedro está falando? Nós não sabemos. O texto não diz. Por que Pedro fez essa declaração? Mas nós temos a resposta de Jesus. E é interessante, meus irmãos, que ainda que Pedro tenha pensado em questão de obra e recompensa, que não é o correto, Jesus resolve não repreendê-lo aqui, mas ele estabelece uma verdade. Olha o que Jesus diz, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, ou seja, guardem isso como algo muito importante, que ninguém há que tenha deixado casa ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. A intenção de Pedro em dizer: nós deixamos tudo, deixamos nossa casa para seguir. Nós não sabemos por que Pedro diz isso. Ele pode ter dito isso por questão de confiança em mérito, uma fraqueza? Pode. Mas Jesus estabelece uma verdade. Se o homem deixar tudo por amor ao reino, ele receberá, veja, não na vida por vir apenas, mas nessa vida ele receberá muito mais do que ele deixou. E por fim, receberá no porvir a vida eterna. A ideia aqui, meus irmãos, é que os crentes, quando eles abrem mão das coisas desta vida, eles recebem agora muito mais. É interessante que Jesus diz assim: aquele que deixar casa, pai, mãe, irmão, recebe muito mais nessa vida. E é verdade. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Às vezes você parou de falar com um irmão de sangue seu, porque ele não é crente. Ele te persegue, ele não quer conversar mais com você, depois que você assumiu o seu cristianismo. Às vezes você vive assim com seu pai, ou com sua mãe, ou com a sua irmã, ou com um parente seu, o que seja. Mas quantos irmãos você ganhou? Quantos irmãos você ganhou? Você perdeu 2 irmãos e ganhou uma multidão de irmãos. Você deixou a sua casa. Quantas casas você ganhou? Os crentes frequentam a casa uns dos outros, são bem recebidos em casa, sentem-se ali da família. Quantas casas você ganhou? Você deixou uma casa, você deixou alguns parentes.
Mas Jesus diz: em verdade vos digo que quem fizer isso, nesta vida, ganhará muito mais. É o que acontece com isso. Quando nós servimos a Cristo, nós ganhamos sempre muito mais. E por fim nós seremos recompensados pela graça de Deus com a vida eterna. Daí, irmãos, vejam só, diz o teólogo, a remuneração é sempre maior com Deus do que qualquer renúncia suportável. A remuneração é sempre maior com Deus do que qualquer renúncia suportável. A sua renúncia que você fez por Deus, ela está muito aquém da recompensa que Deus te dará. A renúncia que você fez não é nada comparado ao que Deus te dará, não só na glória, mas agora também. É por isso que Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, Paulo fez o que o jovem rico não fez. O jovem rico, porque era dono de muita riqueza, foi embora. Olha o que Paulo fez. Mas o que para mim era lucro, isso era riqueza, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Lembra? Deixa tudo que tens, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Lembra do jovem? Isso tudo eu tenho feito. Agora Paulo: não tendo feito nada por mim mesmo, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Meus irmãos, eu termino com 4 lições aqui do texto. A primeira lição que nós trazemos é em forma de pergunta, para nós nos sondarmos. E a pergunta é a seguinte, irmãos: sabemos bem por que estamos indo ao céu? Estamos cientes de que não há mérito algum da nossa parte que nos recomende a Deus? Ou nós estamos pensando segundo aquele homem jovem, rico e influente? Eu tenho observado tudo, eu tenho que herdar a vida eterna. É assim que você pensa? É assim que eu penso? Você realmente acha, e eu também, que nós estamos herdando a vida eterna porque nós cumprimos os mandamentos? Se nós pensamos assim, nós pensamos errado. Nós estamos longe da verdade. Segundo, as riquezas podem se tornar empecilho para servirmos a Cristo. As riquezas não são mal, mas o coração mal colocado nas riquezas não fará com que a pessoa herde, fará com que a pessoa não herde a vida eterna. As riquezas não são mal em si, mas o coração do homem colocado nas riquezas fará com que ele perca a vida eterna. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns dessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muita dor. Cuidado com o dinheiro, irmão. Ou melhor, cuidado com o seu coração no dinheiro. Cuidado com o seu coração no dinheiro. Terceiro, estejamos certos de que aquilo que nos é impossível é possível para Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus pode salvar o pior dos pecadores, o maior dos injustos. Não há impossível para Deus. Ele salvou ricos, Ele salva pobres, Ele salva ladrões, Ele salvou meretrizes, prostitutas e ainda salva. Não há impossíveis para Deus. Lá em Belo Horizonte nós temos uma irmã que era uma prostituta. Lá em Belo Horizonte. E hoje ela está casada comigo na igreja. Porque não há impossíveis para Deus. Deus salva quem Ele quer. E todo aquele que Deus chama, esse vem. Basta Deus querer salvar. Não há nada impossível para Deus. Quarto e último.
Tenhamos a certeza, irmãos, atenção, tenhamos a certeza de que todo o nosso esforço aqui, em prol do reino de Cristo, será recompensado infinitamente mais do que pedimos ou sonhamos, tanto agora como na era por vir. Não é só na era por vir, não. Já começa agora. A recompensa já começa agora. Paz, alegria no Espírito Santo. Isso nós já temos agora e muito mais no porvir. Então, irmãos, abra mão de tudo o que é um empecilho para que você siga e viva com Cristo. Tenha certeza que você será recompensado infinitamente mais. Você jamais sonhou no que Deus tem preparado para aqueles que o amam e por isso seguem. Que Deus abençoe. Amém. A mighty fortress is our God.